Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Paz, saúde e prosperidade para você. Eu sou o pastor Edson Nogueira, com vocês todas as manhãs. Estamos aqui, levando fé, esperança, sempre com a palavra amiga, denominamos pérolas de sabedoria. Eu sei que tem muita gente sendo abençoada e hoje não será diferente. Lembrando que eu comecei ontem e vamos continuar essa semana falando sobre a importância da oração. Um assunto muito importante e já eu entro no assunto. Mas antes, quero divulgar aqui uma live que eu tenho feito de segunda a sexta-feira no Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá, do nosso ministério. Então, se você quer estar comigo ainda hoje, principalmente você que está me ouvindo logo pela manhã, é às 18 horas, de segunda a sexta-feira, apenas pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Segue a gente lá e nos acompanhe também às 18 horas, as lives Negócios com Deus. Está muito forte. Eu comecei esse projeto no mês de julho desse ano. Julho, agosto, setembro, agora já estamos em outubro. Entrei no 4º mês e está muito forte o agir de Deus nessas lives. Você é o meu convidado a estar comigo. Inclusive, você que é empresário, você que é empreendedor, você que tem a sua loja, o seu comércio, seja uma loja física ou uma empresa online. Se você tem Instagram da sua empresa, segue a gente lá com o Instagram também da sua empresa e na hora da live você poderá dar os seus cumprimentos ali, interagir comigo, é bem bacana e depois tem um momento da palavra e a oração por todos os empreendedores. Seja bem-vindo ao Agir de Deus pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Tá certo, gente? Vamos então para o nosso assunto sobre oração. Continuando o que eu terminei ontem, né? É uma sequência aqui, esse ensinamento, essa semana. É o seguinte, existe um elemento vital na oração que muitas pessoas negligenciam, que é justamente a perseverança em orar. Escreva aí, a perseverança em orar. Você está entendendo? A perseverança. Tem pessoas que não são perseverantes. Ela ora hoje, daqui a um mês ela volta a falar de novo. Tem que ter perseverança na oração. Então, podemos não ver nada acontecendo. Entretanto, queridos, uma demora entre o pedir e o receber não significa que Deus está recusando-se a responder nossas orações. Pelo contrário, em Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8, Jesus contou uma parábola sobre uma viúva que foi persistente, que incomodou tanto um juiz que ele finalmente lhe deu o que ela queria. Então, o nosso Salvador, o Senhor Jesus, ele usou esse exemplo para ensinar a seus seguidores como eles deveriam orar, sem desanimar. Agora, por que Jesus deu essa ênfase à perseverança? Por quê? Porque ele, muitas vezes, demorava em responder pedidos de oração, mesmo quando o seu pedido é, de fato, a vontade de Deus. Agora, por que, gente? Preste atenção nisso aqui. Por que Deus demora? Por quê? Você não está passando algo assim? Você está orando, você está sendo insistente, perseverante, mas a resposta ainda não veio. Agora, por que Deus demora? Se Ele vê dentro de nós atitudes de rebelião, amargura ou falta de perdão, ou se percebe certos hábitos ruins no nosso estilo de vida, Deus adia a resposta. Sabia disso? A seus filhos. Ele pode já ter, vamos assim dizer, embrulhado, a resposta num pacote de presente e tê-la deixado pronta para o envio, mas ele não o fará até que você esteja em condições espirituais de recebê-la. Então, um conselho aqui. Você está amargurado com alguém? Você teve um conflito, um atrito, um desentendimento com alguém? E você não perdoou essa pessoa, por mais que você se pensa assim, mas ela errou comigo, como é que eu vou perdoá-la? Pois é, falta de perdão, mesmo que você se considere que está certo e o outro que está errado, mas a falta de perdão bloqueia a resposta de oração. Eu tenho que cada dia pedir, Senhor, limpa o meu coração, não quero guardar mágoa de ninguém.
Isso é importante, gente. Isso é muito importante. Está cheio de filhos e filhas de Deus rancorosos, feridos, machucados, e eles não estão bem espiritualmente. Por quê? Porque eles não perdoam porque alguém o ofendeu, machucou, frustrou. Gente, nós temos que limpar o nosso coração. Exatamente. Exatamente. Isso é muito necessário. E perdão, se eu sentir eu perdoo. Não, perdão é decisão. Eu decidi perdoar. Agora é claro, quando você tem um problema sério com alguém, você pode perdoar aquela pessoa. Agora, não quer dizer que vai ter o mesmo nível, talvez, de convivência que tinha antes. Isso acontece muito, né? Mas o que não pode é você guardar ódio, amargura, rancor, né? Ter hábitos ruins no teu coração. Aí pode ser um dos fatores que a tua resposta da oração pode ser esse fator. Não estou dizendo que é o teu caso, eu não te conheço, mas há casos que sim. Por isso que estamos abordando esse assunto tão importante que é a oração. Então, a segunda razão pela qual Deus demora, né? É que Ele está testando nossa sinceridade, exatamente, a fim de desenvolver em nós um espírito persistente. Então, se estivermos realmente determinados, não pediremos uma vez e depois desistiremos se não obtivermos logo uma resposta. Pelo contrário, é por isso que Deus nos diz para orar e continuar orando, pedindo, buscando e batendo. Oração é diária, né? Tem que ter essa insistência, essa consistência na oração. Então, eu vou repetir aqui, persevere, não desista, suporte, ok? E permaneça ali, mesmo quando você não vir nenhuma evidência de que Deus responderá a sua oração da maneira que você espera que Ele o faça. Uma terceira razão, minha gente, para Deus com frequência demorar a responder orações é justamente aumentar a nossa fé. É isso mesmo, aumentar a nossa fé. Ele fortalece nossa confiança ao testar-nos. É isso mesmo. Como o Salvador nos testa? Como? Como Ele faz esse teste com a gente? Às vezes, queridos, calando-se. Sabe quando Deus fica em silêncio? Pode ser isso. Ele fica por um período em silêncio e não responde. É uma maneira dele nos testar. Quando você e eu começamos a pedir, buscar e bater, algo acontece na nossa caminhada com Deus. Exatamente. Quando conversamos com Ele, construímos e nutrimos nosso relacionamento com o Senhor. Entramos num processo de conhecer o Pai, quem Ele é e como Ele opera. Já parou para pensar que quando nos tornamos um dos filhos dele, Deus deseja que o conheçamos? Parou para pensar? Mais uma razão, a quarta razão para a demora de Deus é Ele desenvolver a paciência em nós. Exatamente, a paciência em nós, enquanto permanecemos firmes, minha gente, em oração, até que o tempo dele se cumpra. Que preste atenção nisso aqui. O tempo de Deus, minha gente, nem sempre combina com o nosso tempo. Ele está muito mais interessado em que nós o conheçamos do que em que consigamos dele tudo o que o nosso coração deseja. E faço mais uma pergunta. Você diria que a oração é uma parte vital de sua programação diária? É uma pergunta, vou repetir. Você diria que a oração é uma parte vital de sua programação diária ou da sua agenda diária? Não há, minha gente. Não há maneira de Jesus tornar-se parte da minha vida, a não ser que eu me torne um homem de oração. Eu falo, compartilho e relaciono-me com Ele durante todo o dia. Ele é a minha vida. Posso afirmar que cada momento que passo com Ele é uma bênção. Quantas vezes eu orei no carro? Exatamente, um dos ambientes que eu utilizo dentro do meu carro. Olha que interessante. Às vezes no trânsito, a gente mora em Curitiba, toda cidade grande, o trânsito é bem congestionado muitas vezes. E quantas vezes no carro ali sozinho ali estou falando com Deus? Então eu aproveito, eu estou sozinho, começo a conversar, às vezes tem em voz alta, porque está só eu ali, não tem mais ninguém comigo no carro, a não ser, claro, a presença do Espírito Santo, né? Eu falo com Ele. Então, meu amado, aproveite aí as oportunidades, né? Eu conheço, por exemplo, inúmeros cristãos que se tornaram envolvidos em tantas atividades
que a oração começa a ficar de lado, enquanto eles diligentemente vão servindo ao Senhor com sua própria força e sabedoria. E interessante que uma das razões básicas porque não oramos é que ficamos tão ocupados com tantas distrações que não temos tempo para as coisas verdadeiramente importantes. Agora, por que a gente faz isso? Estou convencido de que é uma questão de negação e fuga. Sabe o que é isso? Negação e fuga. Não estamos dispostos a deixar que Deus corte, um caminho entre nossas entranhas com o seu bisturi e lide com coisas que nunca conseguimos vencer. Você sabia que uma das maiores minas de ouro já descobertas nos Estados Unidos da América foi encontrada a menos de 1 metro de onde mineradores que vieram antes haviam parado de cavar? Vou ler isso aqui de novo para você. É um dado histórico interessante, comparando com a nossa oração. Você sabia que uma das maiores minas de ouro já descobertas nos Estados Unidos da América foi encontrada a menos de 1 metro de onde mineradores que vieram antes haviam parado de cavar? Pois é, cristãos com frequência vivenciam o mesmo problema. Um pouco além do ponto onde desistiram, um pouco fora de alcance do lugar onde estão dispostos a chegar, estão as maiores bênçãos de Deus. Sabe quando você está fazendo, você está indo certo, mas no meio do caminho você desiste? Você para quando está para chegar ali perto da mina de ouro para pegar suas pérolas? Você desiste? Então, amado e amada que me ouve, se você pede algo a Deus e Ele lhe mostra claramente que isso não é a vontade dEle, então você deve parar de orar, obviamente, sobre tal coisa. No entanto, se há alguma coisa que você acredita que Deus esteja fazendo na sua vida, ou se existe uma necessidade séria e profunda, não pare de orar. Deus quer responder essa oração, compreendeu? Então, fique atento a isso. Fique observando isso. Não desista. E é interessante que quando a gente vai para a Bíblia, que é o nosso manual de fé e prática, a Bíblia, a palavra de Deus, então em nenhum lugar da Bíblia é dito que orar é fácil. Não, a Bíblia não diz que orar é fácil, entendeu? A oração envolve luta, pois haverá épocas em que Satanás atacará enquanto você estiver de joelhos, assediando com dúvidas e enviando pensamentos para distrair a sua mente. Aliás, uma das armas mais eficazes de Satanás é fazer com que você se sinta indigno diante de Deus. Você se sente assim, eu sou indigno, eu nem vou pedir porque ele não vai me responder. Isso é uma arma maligna para bloquear você. Agora, não estou falando aqui da humildade, que é adequada, e sim de um senso de falta de valor que não é saudável. As Escrituras, a Bíblia, destroem esse medo ao proclamar com ousadia que você e eu temos liberdade em Cristo para nos aproximarmos do trono de Deus em oração. Então, meu amado e minha amada, quando for ao Senhor, não fique passivo e envergonhado. Em vez disso, submeta-se a Ele e regozija-se. Exclame: Senhor Jesus, louvo o Teu nome, Tu és o presente em minha vida. Agradeço porque posso vir a Ti com confiança, pois me disseste para pedir, buscar e bater. Senhor, venho como Teu filho, seguro de que estás ouvindo o que digo. Seguro de que darás uma direção à minha vida, confiante de que vais ouvir minha oração. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus e aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar por mais esse momento
de instrução que tenho denominado as pérolas de sabedoria. Senhor, que este ouvinte, este meu querido, esta minha querida, se torne realmente uma pessoa que fale contigo, que ore diariamente, Pai. Libera uma unção de crescimento, de desenvolvimento espiritual e que as pessoas que estão me ouvindo possam realmente se envolver na oração, no diálogo contigo, Pai. Abençoa a família, abençoa cada ouvinte, abençoa também a vida econômica e financeira de todos os nossos ouvintes, inclusive aqueles que têm nos abençoado com a sua semente financeira. Abençoa e prospera e tenham todos um dia de excelência para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.